galera, BK na área, mais um vídeo sobre Final Fantasy Brave Exvius. Decidi fazer esse vídeo para falar sobre os atributos dos personagens, elementos e status nocivos antes de enfrentar os boss, já que no início os primeiros boss que ele vai lutar, eles não vão ser tão impactantes, até porque com os personagens que ele está atualmente, esses boss, como são tão antigos, eles conseguem derrotar eles muito fáceis, sem sofrer nenhuma penalidade até. Mas com o avanço dos boss, vamos ter uma certa dificuldade e alguns realmente vão ser difíceis. Então, pra gente conseguir enfrentar esses boss, vai ter que ter noção dos atributos, dos status e dos elementos que a gente vai ter que usar. Então, separei aqui uma ideia para mostrar para vocês, que falar dos personagens. Primeiramente, nós temos o Fate, que é um personagem de DPS físico, já que tem espadinha como símbolo. E os personagens de DPS têm como principal atributo o ataque. Quanto mais ataque, maior o dano que eles vão causar. Os magos, os DPS mágicos, que tem uma varinha, um círculo azul, eles dependem do atributo Magic, que está com MAG, para causar o dano, que é onde escala os poderes deles. Personagem Healer, que é esse símbolo de verde com a cruz, e os buffers, que são os douradinhos para você ter para cima, eles usam os atributos de Spirit, que o símbolo é SPR, o que fica à direita, embaixo, ao lado do Magic. Os breakers, alguns usam Spirit, como vocês podem ver aqui. A Kryla mesmo, ela usa o parâmetro de Spirit para causar o dano. E Ignis, ele é um buffer healer. Você pode ver aqui que o atributo dele aqui, ele pode usar tanto Magic quanto Spirit para variação das skills dele. Alguns personagens têm essas peculiaridades. Como você pode ver aqui, os tanques, o principal atributo dele, se for o tanque físico, que é o símbolo da espada com escudo, é a defesa, que está oposto ao ataque, que é o que ele vai reduzir do ataque que ele vai levar. Os tanques mágicos, que é a varinha com escudo, o símbolo azul, é o Spirit, que reduz o dano mágico. Os tanques híbridos, como você já pode imaginar, tem que tanto ter defesa quanto Spirit. E além de ter defesa e Spirit, os tanques híbridos e os tanques físicos terem defesa física e o tanque mágico tem que ter Spirit, eles também precisam ter HP, né? Para aguentar a lapada que eles vão levar, as magias e tudo mais. E outra coisa importante falar é das resistências. O Elemental Resiste. É importante quando você for enfrentar os boss, principalmente os mais novos e os intermediários, você ir no site do Wiki, que eu vou deixar aqui nos comentários, para ver que tipo de elemento esses boss atacam, se eles dão algum status negativo. Por quê? Porque eu recentemente estava enfrentando o inimigo Lich e ele usa muita magia, então eu usei o Paladin de Cécio. Por que dessa escolha? O Paladin de Cécio, além de ser um tanque mágico, ele tem um Resista Dark, que é o último na tabela de elemental resistência, é o último elemento da direita, é resistência Dark. Então o Lich só atacava com Dark, então o build dele com mais resistência Dark poderia absorver as magias que meu time ia levar do elemento Dark. E como ele estava com alta resistência Dark e tem um Spirit alto, ele não tomava tanto dano, já que ele puxava dos meus aliados. Além disso, o Lich dá alguns estados como o Poison, que é o primeiro aqui, e o último que é Death, morte instantânea. Eu tive que botar resistência Death no meu Paladin Cécio, porque como ele estava puxando as magias single target e as magias de dano em área para ele, quando o Lich usava a magia de morte instantânea, ele puxava a magia de morte instantânea. Como não estava imune, ele morria. Isso prejudicava muito meus personagens. Então a gente tem que sempre ter essa noção de ir no site do Wikia, do Final Fantasy Brave Exvius, saber que elementos o boss ataca, se ataca com luz, trevas, fogo, gelo, raio.
água, vento, terra, às vezes pode atacar com mais um de um elemento e montando seus tanques, principalmente com essas resistências, elemento, para facilitar a vida deles. E além disso, seus aliados também, para eles não. O ataque que passar dos tanques não matarem seus aliados. E é sempre bom também você saber que tipos de status os boys usam, até para não prejudicar seu time. Que, por exemplo, tem status que pode realmente prejudicar seu time, como Silence, Sleep, Paralyze, Confuse, Petrificação, ou até mesmo morte instantânea. Esse tipo de status pode tirar seu personagem da partida. Por exemplo, imagina você ter uma healer, uma clériga, ou a Warriorflight Lena, que ela cura usando magia branca. Se seu personagem estiver silenciado, ele não pode acessar as magias brancas, então você vai perder o healer por aquele tempo. Já, por exemplo, seu healer é petrificado, ele não vai poder agir no turno, você tem que usar algum personagem para remover a petrificação. Então é sempre bom você conhecer essa o que o boss e os inimigos que você vai enfrentar dão de status, os elementos que eles usam, para você se proteger a isso, que é bem importante. E também pelo fato que no decorrer da batalha, se você levar algum status que você não possa curar, você pode terminar perdendo a partida. Por isso é importante. E lógico, por exemplo, você tem um DPS físico, que a função dele é causar dano, ou até um DPS mágico, aumentar o máximo possível do ataque dele. Mas é bom você também dar algumas resistências do que o boss vai atacar. Porque imagina, seu DPS físico ficar constantemente paralisado. Aí você vai ter que perder um turno do seu personagem de suporte, seu healer, para tirar a paralisia daquele personagem, para poder atacar, ou a petrificação. Então, nem sempre você maximizar o atributo é importante de ataque mágico, ou até mesmo do espírito do curandeiro para curar mais. Aí você tem que sacrificar certos atributos para dar uns status de resistência, até para você não ficar impossibilitado de usar aquele personagem. Que, por exemplo, Confuse pode atrapalhar você, paralisia, entre outros, né? Então sempre ficar ligado assim, nessa visão. E como for enfrentar os boss, eu vou meio que falar, ó, esse boss vai atacar com tais elementos, tais status, até pra gente se policiar no que a gente vai receber durante a luta e tá sempre precavido, né? Os tanques estarem com a resistência dos elementos que os inimigos vão atacar bem, resistindo bem, até para diminuir o dano que eles vão levar. E sua equipe também tá com uma boa resistência, até porque, imagina, tá enfrentando um monstro que dá dano de gelo e Fate, leva 50% de dano a mais de gelo. Se o ataque de gelo passar pelo tanque mágico, ou tanque físico, pode ser que Fate caia, porque ele não tem uma vida muito alta como um tanque. E até porque também, pensar também, se, eita, aquele boss vai paralisar. Então tem que proteger minha equipe de uma forma que e não leve paralisia. Que, por exemplo, pode ser por acessório, habilidades ou até magias mesmo, de que alguns personagens que aumentam a resistência a status. Ou até mesmo alguns personagens aumentam a resistência a elementos. Isso é como você vai compor um time para poder enfrentar esses boss. A gente vai fazer os boss a partir de agora, depois desse vídeo, e vai enfrentando boss a boss. Primeiramente os mais fracos, vocês vão ver que eles vão matar no primeiro turno, bem rápido, sem sofrer uma certa dificuldade. Mas à medida que eles vão avançando, vocês vão ver que a gente vai ter que ter uma preparação melhor, uma estratégia melhor. Os personagens vão estar bem definidos em suas posições, como a gente pode saber, DPS físico, DPS mágico, healer, debuffer, buffer. Você vai precisar levar um tanque físico como Sigurd, ou um tanque mágico como Paladin Cecil, um tanque híbrido como Charlotte, um breaker como Edgar, ou até mesmo pode ter bots que vai tanto levar tanque físico quanto tanque mágico ao mesmo tempo, pra gente não ter certas dificuldades. Então assim, a gente vai começar a pensar como montar a equipe para enfrentar. Por isso, nos vídeos dos boys, eu sempre vou tentar variar os personagens que eu vou usar nos boys, até para vocês terem a noção que eu uso vários tipos de personagem. E sempre tem aquela ideia, o jogo é feito para a gente se divertir. Se você gosta de um personagem, estude ele,
Aprenda como fazer a melhor forma para usar ele. Procure pegar aqui momentos bons para ele e tente usar. E monte um time para tirar o máximo proveito daquele personagem. Então, por isso é só, pessoal. Agradeço a vocês pela atenção. Até para dar uma curtida e compartilhar aí